Bom dia, meus queridos seguidores. Eu vou entrar no assunto hoje sobre eletrostática. Qual o assunto de eletrostática? Processo de eletrização. O que é um processo de eletrização? É quando você faz com que um corpo adquira cargas. E que ele esteja, o que é adquirir cargas? Possuir excesso de elétrons ou excesso de prótons. Existem 3 processos de eletrização. Vamos mostrar o primeiro processo de eletrização, que é eletrização por atrito. Na eletrização por atrito, ocorre quando 2 corpos diferentes são atritados, ou seja, são esfregados. 2 corpos diferentes e neutros, né? Então, o vidro aqui e a lã é um exemplo. Ambos estão neutros, ou seja, possuem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Segunda etapa, esfrega a lã no vidro. Ao esfregar a lã no vidro, o vidro tem capacidade de perder elétrons, então ele fica positivo. A lã tem a capacidade de receber elétrons, então ele fica negativo. Como a gente sabe, que qual corpo fica negativo e qual fica positivo? Existe uma tabela chamada de tabela triboelétrica. O que é essa tabela triboelétrica? É uma tabelinha que foi criada em laboratório por cientistas. Foram testando vários materiais diferentes ao serem atritados e perceberam que uns tendem a ganhar elétrons e outros tendem a perder elétrons. Essa tabelinha, uma parte de alguns elementos, temos alguns exemplos. Vamos explicar essa tabela. Se eu pegar, por exemplo, a pele humana seca e esfregar o vidro, por exemplo, o vidro tende a ficar negativo e a pele tende a ficar positivo. Como eu sei? Elementos acima ficam positivo e elementos abaixo ficam negativo. Um outro exemplo para vocês entenderem, Quando você pega, por exemplo, a borracha dura, esfrega na pele de coelho. A pele está acima, fica positivo. E a borracha dura está abaixo, vai ficar negativo. Então, com essa tabelinha, eu saberei qual corpo ficará com excesso de elétrons e qual ficará com excesso de prótons. O corpo ficando com excesso de carga positiva ou com excesso de carga negativa, ele está eletrizado. E nesse processo ele foi eletrizado por atrito. Curiosidade. Os raios. Como que os raios surgem? Os raios surgem por processo de eletrização. Um processo de eletrização é através das nuvens. As nuvens muito altas que pairam a cerca de 4 km do solo e chegam a possuir 12 km de espessura. O movimento intenso de massas de ar no interior das nuvens gera atrito entre as moléculas de água e gelo. Então as nuvens são formadas por moléculas de água e gelo. Quando o movimento de massas de ar ocorrem dentro das nuvens, já que estão altas, ocorre o atrito. E com o atrito, as nuvens ficam eletrizadas, ou seja, separam as cargas positivas e as cargas negativas. Ao separar as cargas negativas e positivas, nós temos uma diferença de potencial. Nós temos o que? A gente chama de DDP. DDP significa diferença de potencial. Então teremos cargas positivas de um lado da nuvem e negativas de outro lado. Vamos explicar como que ocorre os raios entre as nuvens ou um raio caindo na superfície da Terra. Como explicamos nos slides anteriores, Os raios ocorrem devido aos processos de eletrização.
Também informamos, né, que as massas de ar correm entre as nuvens e entre as nuvens há moléculas de gelo e moléculas de água, e aí ocorre atrito. E aí, na eletrização por atrito, né, parte da nuvem fica carregada com cargas positivas e a outra parte das nuvens fica carregada com cargas negativas. Dessa forma o corpo fica eletrizado. Bom, o que acontece? Uma nuvem aproximando da outra, nós temos aí uma força de atração, ou seja, cargas positivas atraem as cargas negativas, ou seja, são puxadas, né? É como se estivesse arrancando os elétrons de uma nuvem para a outra. Bom, só que entre as nuvens há o que? Corrente de ar. É ar que tem aqui, e ar não é bom condutor. Como a força é muito intensa de atração, há um deslocamento de elétrons de uma nuvem para outra. Dessa forma, nós temos o que? O movimento de cargas, nós chamamos de raios, que são as correntes elétricas. Essas descargas elétricas podem ocorrer de uma nuvem para outra, da nuvem para a superfície ou da superfície para a nuvem. Vamos falar um pouquinho sobre a eletrização por contato. Quando ocorre a eletrização por contato? Para ver a eletrização por contato, nós devemos pegar um corpo que já esteja eletrizado, pode ser negativo ou só positivo. Nesse caso aqui, um corpo eletrizado com carga negativa estará encostado num corpo eletrizado neutro, né? Então, esse corpo está neutro e esse está eletrizado. O que ocorre? Quando entra em contato o corpo eletrizado com o corpo neutro, ambos ficarão eletrizados, com cargas de mesmo sinal, né? Então, o corpo 1 fica negativo, o corpo 2 também ficará negativo. Ambos ficarão eletrizados com cargas de mesmo sinal. Bom, mas quando os corpos, né, são iguais, eles ficarão com a mesma quantidade de cargas. Mas quando os corpos são diferentes, né, as cargas serão proporcional à massa de cada corpo, a área de cada corpo. Bom, vou falar sobre o princípio de conservação de cargas. O que é o princípio de conservação de cargas? O total de cargas antes, que é a carga 1 mais carga 2, tem que ser igual ao total de cargas depois, a carga 1 mais a carga 2. Esse sinal aqui, apóstrofe, né, ele representa depois. Então nós temos a soma de carga 1 antes com a carga 2. Tem que ser igual a carga 1 mais a carga 2 depois da interação. Esse é o princípio de conservação de cargas. Então vamos dar um exemplo aí. Se dois corpos em questões forem idênticos, ou seja, tiverem as mesmas dimensões e a mesma forma, a carga final que em cada corpo após o contato é a mesma. Ou seja, a carga será a carga 1 mais a carga 2 dividido por 2. Será dividido igualmente para os dois corpos. Um exemplo. Um corpo A com carga de 6 coulomb. Coulomb é a unidade de carga. Em contato com outro corpo neutro, carga N, 0 coulomb. Qual é a carga em cada um deles após separados? Então, carga depois será carga 1 mais a carga do corpo neutro, dividido por 2. Então, mais 6 coulomb mais 0 coulomb dividido por 2. 6 mais 0, 6. Dividido por 2, 3. Então teremos a carga depois de cada um de 3 coulomb. Bom, o que é o processo de eletrização por indução? O processo de eletrização por indução é aquele que um corpo
eletrizado, então aqui está cheio de cargas positivas, aproxima de um corpo neutro, tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Então só aproxima. E aí não encosta, não atrita, só aproxima. Nesse caso, o que acontece? As cargas negativas, né, serão atraídas pelas cargas positivas do corpo eletrizado. O corpo eletrizado se chama indutor e o corpo neutro se chama induzido, né? Então o indutor é aproximado do corpo induzido, que haverá uma separação de cargas. Então cargas negativas serão aproximadas do indutor, que é positivo, e as cargas positivas são repelidas, então elas se afastam. Eletrização, né, por indução. Nós falamos da eletrização por indução no slide anterior e verificamos que quando o indutor se aproxima do corpo induzido, há uma separação de cargas negativas e cargas positivas. Porém, nessa etapa foi colocado um fio do induzido ao chão ou à terra. O que ocorreu? Os prótons que estavam aqui puxaram os elétrons que estavam na superfície. E aí, um elétron e um próton fica neutro. Tira o fio do chão, mantendo o indutor próximo da esfera, e aí o corpo fica eletrizado negativamente, né? E isso ocorreu por quê? Porque foi ligado um fio à terra, certo? E as cargas negativas que estavam sendo atraídas pelo indutor faz com que o corpo fique eletrizado negativamente. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? E se gostaram, curtam o nosso canal do YouTube e compartilhe, mostre aos seus colegas, né? Faça seus comentários e aguardo o retorno. Muito obrigado e até a próxima aula.